2025 para vocês. Primeiro projeto Viver de Bolos Caseiros do ano, que tá para lá de especial. Hoje a nossa aula é uma aula que é para dar um direcionamento para quem está começando, para quem quer fazer diferente em 2025, para quem quer começar na confeitaria, para quem quer corrigir o que fez o ano passado e fazer outras ações nesse ano para ter mais resultados com o seu trabalho. Eu tô animada demais e eu espero contribuir para o crescimento profissional de vocês na confeitaria a partir deste projeto. Vocês podem acreditar, podem anotar aí que o que eu vou entregar para vocês é um conteúdo que você vai conseguir colocar em prática e já vai começar a dar os seus primeiros passos. Quem aqui já trabalha com bolos caseiros, me conta que eu quero saber. Quero saber aqui quem já trabalha com bolos caseiros ou quem vai começar, que está nesse projeto para poder entender um pouquinho mais desse mercado, para entender o que precisa colocar em prática. Hoje a nossa aula é para falar como transformar a cozinha da sua casa em um negócio. E o que eu vou abordar com vocês aqui dentro desse tema? Eu vou falar sobre o básico que você precisa para começar. Eu quero falar sobre as tendências de bolos caseiros para 2025, porque quando a gente olha para essas tendências, a gente consegue direcionar o nosso trabalho e a gente consegue também entender oportunidades de negócios. Então, quero falar sobre esse tema com bastante detalhe para vocês e quero falar também sobre como se profissionalizar. Porque o que eu percebo, né? A galera que chega na confeitaria e começa a trabalhar com bolos caseiros se apega às receitas. E as receitas, meus amores, realmente elas são importantes, a gente precisa ter receitas de qualidade, bolos gostosos, bolos bem feitos, com boa apresentação. Mas quando se trata, né, de você ganhar um espaço na confeitaria, de você ter reconhecimento, de você se posicionar para você ter resultados, só a receita pela receita não basta. Então, o projeto Viver de Bolos Caseiros, ele é muito mais do que receitas. Aqui eu quero dar um panorama geral do mercado de bolos caseiros para vocês e falar o que você precisa colocar em prática para ter resultados com o seu trabalho. E vai além das receitas, porque se trata de um conjunto de ações que nós precisamos colocar em prática. Me contem aqui, deixa eu dar uma olhadinha, quem tá aqui, me contem de onde vocês são. Eu sei que tem gente do Brasil todo e eu fico muito, muito honrada com a presença de todos vocês aqui nessa aula ao vivo. Inclusive, hoje a gente vai entregar um material especial para vocês que estão participando aqui ao vivo comigo. Eu fiz aqui, eu já posso mostrar, né, Van? O que eu preparei aqui para vocês hoje, que eu vou entregar para vocês no finalzinho da aula, tá? Então essa aula é uma aula assim bem de direcionamento, de orientação, de motivação, para você que se sente insegura, ganhar mais confiança, mais coragem para começar a colocar em prática, tá? Para você realmente fazer acontecer no seu ano de 2025. E aí, pensando nisso, eu preparei aqui o checklist da especialista em bolos caseiros. Então, no final dessa aula, eu vou compartilhar com vocês um PDF, que é um checklist para você ir ter um direcionamento, sabe? Verificar se você tem o básico para começar, como organizar a sua rotina de trabalho. Deixa eu até virar aqui para a Andressa, que aí ela mostra para vocês. Ó, então, vocês vão verticando. Eu tenho o básico para começar. A minha rotina, né, de trabalho, ela tá organizada? Não tá organizada, né? Eu preciso definir horários, definir horário de atendimento, arrumar os espaços para guardar as coisas que eu vou utilizar para produzir os meus bolos, definir como que eu vou trabalhar, se vai ser com pronta entrega, se vai ser sob encomenda. E a gente vai conversar sobre isso hoje, tá? Para se profissionalizar, o que você precisa para se profissionalizar? Definir o nome da sua marca, criar uma logo, definir a sua paleta de cores, abrir um Instagram para sua marca
escolher o seu cardápio. Então, assim, é um checklist bem detalhadinho para você ir ticando o que você tem e o que você não tem. O que você não tiver, você precisa colocar em prática. Isso daqui é um direcionamento. Pode parecer assim uma coisinha bem básica, mas muitas vezes a gente não tem o básico. Muitas vezes a gente não está fazendo nem o básico. Então, como que a gente quer dar um próximo passo? Como que a gente quer crescer se a gente não tem esse básico, tá? Então, esse checklist é para vocês irem ticando ali, ver o que tem e o que não tem, e isso vai ajudar vocês a começarem a colocar em prática aquilo que vocês não têm, porque muitas vezes a gente perde essa noção, né? Muitas vezes a gente não faz, não é por falta de vontade, não é porque é incapacidade, é porque às vezes foge do nosso conhecimento, foge da nossa atenção que aquilo é importante ser feito, né? Então, nesse projeto eu quero dizer para você o que você precisa fazer, o que você precisa colocar em prática. O que eu prometo para você? Eu prometo para você que ao final desse projeto você vai ter mais clareza dos passos que você precisa dar, tá? Então, bora! Deixa eu dar aqui uma boa noite, ver quem tá chegando. Esse é o primeiro projeto Viver de Bolos Caseiros de 2025. Tô animadíssima aqui para dar essa aula para vocês. É uma aula nova, uma aula especial, tá? Eu nunca dei essa aula nos projetos anteriores. Essa é a primeira aula. E eu quero saber aqui quem está participando do projeto pela primeira vez. Conta para mim, coloca aqui, primeira vez. Ou então coloca, já participei. Nossa, é muita gente, o chat tá muito rápido, eu não tô conseguindo nem ler o nome de vocês. Maria, Ruth, Francisca, Bruna, Mila, Rosa, Nicole. Ó, primeira vez. Já participei, primeira vez, muita gente está aqui pela primeira vez e eu acredito que vocês estão aqui porque vocês querem fazer um 2025 diferente, tá? Para quem que é o projeto Viver de Bolos Caseiros? O projeto Viver de Bolos Caseiros é para aquela pessoa que nunca fez um bolo na vida, mas que se identifica com a confeitaria, tem vontade de atuar na confeitaria, tá procurando qual que vai ser o produto, né, que você vai começar, por onde você vai começar e quer um direcionamento. É também para aquela pessoa que já está na confeitaria, para aquela confeiteira que já está atuando, porém ainda não tem consistência com os resultados. É uma pessoa que já iniciou, mas o trabalho dela ainda não está trazendo tantos resultados assim. Então, eu vou dar um direcionamento para vocês aplicarem estratégias que vocês vão perceber uma mudança no resultado do trabalho de vocês. Vocês vão perceber que vai aumentar as vendas, vocês vão perceber que vocês vão ter mais notoriedade, você vai ter um entendimento melhor de como se posicionar na confeitaria para você ter esse reconhecimento. E é também para aquela pessoa que está fazendo uma transição de carreira, aquela pessoa que sempre amou a confeitaria, né, que sempre teve muita vontade, mas ainda não se sente segura de dar esse passo, tem um emprego formal e está pensando se vai fazer ou não essa transição. E aí, para essas pessoas, eu vou aqui em algum momento da aula falar para vocês que é possível vocês fazerem essa transição de forma gradual. Não precisa ser nada drástico, tá? Você pode fazer essa transição de forma gradual, você pode continuar no seu trabalho e ir conciliando até o momento que você se sentir confiante e que você já tiver uma renda suficiente na confeitaria para você abrir mão do seu emprego formal. Então, o projeto Viver de Bolos Caseiros, ele vai contemplar aí todo esse cenário, todas essas pessoas. Esse projeto ele foi criado para vocês, tá? Eu realmente quero dar um direcionamento, eu quero explicar o que você precisa colocar em prática, quem quer trabalhar com bolos caseiros, por onde começa, como você se profissionaliza, o que é esse tal de posicionamento, né? Que muitas vezes a gente não entende muito bem o que é isso, como assim? Como que eu vou me posicionar nesse mercado? Então eu quero conversar sobre tudo isso com vocês, mas acima de tudo, eu quero que vocês terminem o projeto sabendo que é possível viver de bolos caseiros. Eu vou mostrar isso daqui para vocês e além de mostrar, eu vou te provar que isso é possível. Hoje eu tenho várias alunas
que trabalham exclusivamente com bolos caseiros e com diferentes cenários. Eu tenho aquelas alunas que trabalham em casa e que elas querem exatamente essa vida, de poder conciliar a rotina de casa com um trabalho, tá? Tenho outras alunas que abriram as suas confeitarias. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre tudo isso, né? Eu falo que a gente sempre tem que alinhar a expectativa com realidade. Eu não sei qual que é o seu desejo, qual que é o seu sonho, né, de atuar na confeitaria, mas a gente sempre tem que alinhar isso, né? Então, hoje, o que você tem vontade? Você quer um trabalho que te dê o conforto, né, de trabalhar em casa, de poder conciliar a sua rotina, para você cuidar dos seus filhos, para você exercer uma outra atividade, fazer um curso que você gostaria? Ou você tem essa vontade mesmo de empreender, de abrir uma loja? Tudo isso é possível, a gente só tem que alinhar as nossas expectativas e eu vou trazer aqui para vocês relatos de algumas pessoas que estão vivendo esse cenário para que vocês possam se identificar e enxergar que isso é totalmente possível de ser feito. Obviamente, né, que tudo é trabalho. Aqui não existe fórmula mágica, aqui eu não vou fazer promessa de que você vai começar hoje e amanhã você já vai estar ganhando 5 mil reais, porque é uma construção, as coisas começam aos pouquinhos, mas sim, é possível viver exclusivamente da venda de bolos caseiros. E eu quero trazer um olhar comercial, eu quero trazer um olhar de negócios para esse produto. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Primeira vez, tá chegando muita gente ainda, né? Meu Deus, eu tô impactada, cara. É muita gente que tá entrando na live. Prometo que eu vou honrar o tempo de vocês aqui, viu? Prometo mesmo. Mas bora lá, eu já apresentei aqui para vocês um pouquinho, né, do que é o projeto, já falei para quem é o projeto. Deixa eu só falar um pouquinho sobre as aulas que nós vamos ter, tá? Então, hoje nós vamos conversar sobre como transformar a cozinha da sua casa em um negócio. Então, esse é o primeiro passo, que é para você ter clareza, que é para você ter um panorama geral do mercado de bolos caseiros, o que dá para fazer, por onde começar e como se profissionalizar. Amanhã nós teremos uma aula que é para falar sobre como conquistar os seus primeiros clientes. Esses dias eu recebi uma pergunta muito interessante no direct, que tinha uma seguidora, ela perguntou assim, no direct não, na caixinha de perguntas, ela fez a seguinte pergunta: como que eu vou vender bolos caseiros se eu não tenho cliente? Ninguém começa com base de clientes, a gente precisa construir essa base de clientes. E amanhã a nossa aula será exatamente sobre isso. Como que você vai construir a sua carteira de clientes? Como que você faz para realizar as suas primeiras vendas? E eu vou desenhar aqui com vocês uma estratégia passo a passo, que é totalmente aplicável, algo que está dentro da condição de vocês, não é nada fora da curva, tá? Tudo que eu vou trazer aqui no projeto são ações que vocês conseguem executar. Eu acho que é muito importante a gente trabalhar com realidade, com o pé no chão, com coisas que estão ao nosso alcance. Então, todas as estratégias, tudo que eu vou trazer aqui no projeto são ações que está totalmente na condição de vocês, tá? Para vocês aplicarem. E a nossa última aula vai ser para falar sobre o poder das coberturas e para mostrar para vocês que é possível você trabalhar com diferentes categorias de bolos caseiros, que vão do básico ao gourmet. E na quinta nós também abrimos as inscrições para o curso completo de bolos caseiros do básico ao gourmet. Então a gente vai ter aqui esses 3 dias do projeto, que o projeto ele é meio que um resumão do curso completo de bolos caseiros do básico ao gourmet. E o que é a proposta aqui do projeto? A proposta do projeto é você entender esse mercado de bolos caseiros, entender um pouco mais, ter esse panorama geral, para sentir se isso realmente é para você, se você realmente quer trabalhar com bolos caseiros, tá?
E aí, se você sentir que é para você, a gente abre as inscrições e nesse curso é um curso que vai te capacitar para você se tornar uma especialista em bolos caseiros, tá? Então nós teremos esses 3 dias de aula. Essas aulas elas são complementares, por isso é importante que você participe das 3 aulas, porque se você perder alguma das aulas, as informações vão ficar um pouco perdidas. Então a aula de hoje é uma introdução, a aula de amanhã é um complemento à aula de hoje e a aula de quinta-feira é para a gente fechar todo esse ciclo aqui de conhecimento, né, que eu vou trazer para vocês durante esses 3 dias. Lembrando aqui que quem ficar comigo até o final vai receber o checklist da especialista em bolos caseiros para vocês esticarem. Se vocês já têm o básico para começar, como organizar a rotina, como se profissionalizar, como se posicionar, tudo isso são temas que eu vou abordar aqui com vocês hoje. E isso daqui vai dar um direcionamento, né? Vai ajudar vocês a identificar o que vocês têm e o que ainda está faltando, para vocês colocarem em prática. Porque qualquer ação para ter algum resultado, né? Para você ter qualquer resultado, você precisa ter ação. São as ações que trazem os resultados. Então é muito importante a gente ter um guiazinho para a gente poder se direcionar, tá? Bom, vamos lá, eu vou começar aqui me apresentando porque eu acho que tem muita gente nova aqui, várias pessoas falaram que é a primeira vez que está participando do projeto. Eu não sei se vocês já me acompanham há muito tempo ou não, então eu vou me apresentar aqui brevemente para vocês conhecerem um pouquinho da minha pessoa, conhecerem um pouquinho também da minha história. Meu nome é Valéria, eu tenho uma confeitaria especializada em bolos caseiros. Estou no mercado da confeitaria, já tem aí mais de 10 anos, vai completar 11 anos esse ano. E trabalho especificamente com bolos caseiros há 6 anos. Quando eu falo que eu trabalho especificamente com bolos caseiros há 6 anos, isso significa que eu me posicionei nesse mercado da confeitaria com bolos caseiros. O que eu quero dizer com se posicionar na confeitaria com bolos caseiros? Assim como todas as profissões têm diferentes atuações, né? Então, quando você fala de um médico, né? Você tem ali o clínico geral, você tem o ginecologista, você tem o neurologista. A confeitaria também é assim. A confeitaria também tem essas ramificações. E quando você se posiciona, quando você escolhe um produto específico para você se tornar um especialista, você se posiciona. Você diz assim, ó, dentro disso tudo aqui que existe, a minha especialidade é essa, tá? Então foi isso que eu fiz. Dentro desse mundo da confeitaria, a minha especialidade é bolos caseiros. Isso significa que eu não trabalho com outros produtos? Não, eu tenho outros produtos complementares no meu cardápio, eu chamo de produtos complementares, que são produtos estratégicos que eu escolhi para ter ali no meu cardápio também. Para quê? Para aumentar o meu faturamento. Mas quando se trata de posicionamento, quando se trata de falar assim, qual que é a sua especialidade, a minha especialidade é bolos caseiros. E isso fez total diferença na minha trajetória profissional. Porque quando eu comecei lá em 2013, eu não tinha essa noção. Na minha cabeça, a confeitaria era tudo uma coisa só, né? Eu brinco que estava tudo ali dentro da mesma caixinha. Então, eu tinha uma paixão, sempre tive uma paixão pela confeitaria, tudo me encantava, né? E eu queria aprender de tudo. Eu tinha essa vontade de aprender de tudo e eu tinha essa vontade de produzir de tudo para vender de tudo. Só que isso não me favoreceu. Isso fez com que eu me perdesse no caminho, fez com que a minha produção fosse desorganizada, né? Eu chegava para trabalhar, eu não tinha uma rotina de trabalho. Era tudo muito bagunçado. Um dia eu começava com bolo, outro dia eu começava com salgado, porque eu fazia salgado também, outro dia eu começava com doce. Então, era tudo muito junto e misturado. E a minha grande virada de chave na confeitaria foi quando eu decidi me especializar em um produto, que no caso aqui eu escolhi bolos caseiros. Eu comecei então na confeitaria em 2013, com uma loja bem pequenininha. Vou pedir para os meninos colocarem aqui na tela para mim a foto da minha primeira loja para vocês verem.
Era uma loja bem pequenininha, 40 metros quadrados, assim. Vocês podem ver, é a da fachada que tá aí? Vocês podem ver que nessa época eu trabalhava com salgados. Eu vendia os meus salgados, gente, a R$ 2,80. Olha isso lá em 2013. E eu trabalhava com uma linha de festa. Eu trabalhava com bolos, com doces, com salgados. E se o cliente chegasse me pedindo qualquer outra coisa, eu queria atender, porque eu não queria perder vendas, né? Eu havia aberto essa portinha, que foi um investimento que eu fiz junto com a minha irmã, que é minha sócia. O nome Dona Lu Doces que vocês estão vendo aí é o nome da minha confeitaria, porque é uma homenagem à minha mãe. Minha mãe criou eu e os meus irmãos fazendo pães e doces para vender. Ela começou vendendo na rua e depois ela também montou o comércio dela. Então essa minha veia empreendedora vem aí dessa herança da minha mãe, né, que eu acompanhei muito de perto todo esse processo. E em um determinado momento eu e minha irmã a gente decidiu abrir uma confeitaria. E aí nós montamos então a Dona Lu Doces. E essa foto que vocês estão vendo é a foto da minha primeira loja. E nessa época eu fazia de tudo um pouco, porque como eu falei para vocês, eu não queria perder vendas. E quando você abre um negócio, você tem compromissos no final do mês, né? Então era aquele sentimento de, olha, eu preciso pagar os boletos, a gente fez investimento, a gente precisa de vendas. Então, se o cliente chegasse me pedindo uma torta, eu fazia. Se ele me pedisse docinhos para festa, eu fazia. Se ele me pedisse salgado, eu fazia de tudo um pouco. Só que o que acontece? Isso fez com que eu me perdesse. Fora que a minha jornada de trabalho, ela se estendeu muito. Eu trabalhava das 7 da manhã às 7 da noite. Era super cansativo. Então eu fui entendendo aos poucos, né? Porque eu brinco que empreender é exatamente isso, né? Você não tem uma formação em empreender. O que te forma empreendedor é o dia a dia, é o trabalho, é os erros e os acertos que você vai cometendo aí ao longo da jornada. Então eu fui entendendo que ter essa variedade de produtos não era algo que me favorecia. E aos pouquinhos eu fui enxugando, eu fui tirando alguns produtos do meu cardápio. Coloca a segunda foto que mostra como que é a loja por dentro. Só para vocês terem uma noção, era uma loja bem pequenininha, a gente investiu tudo que a gente tinha ali e ainda saímos fazendo dívidas porque a gente comprou essa vitrine que vocês estão vendo parcelada. Então a gente tinha, né, essa preocupação de vender todos os meses e todos os dias, para ter um faturamento no final do mês que fizesse com que a gente honrasse os nossos compromissos. E a gente sentia essa pressão, né? Como é que a gente vai fazer para dar certo? Só que nessa vontade de dar certo, né, de sair fazendo de tudo, a gente acabou errando muito, quebrando muito a cara. Porque quando você tem muitos produtos no seu cardápio, você não precifica tudo. Eu sei que não precifica porque eu não precificava. Você se perde na sua produção, você tem um estoque gigantesco e estoque parado é dinheiro parado. Então a gente foi percebendo que isso não nos beneficiava. E tinha mais uma questão aí. A gente tinha focado muito ali nos produtos para festa, doces, bolos e salgados. E esses produtos eles vendiam mais ao final de semana. Durante a semana a gente não vendia tanto assim, né? E aí, durante a semana era muito parado e a gente queria ter mais fluxo de cliente. Então, a gente começou a pensar qual seria o produto que nós poderíamos colocar para vender que traria esse fluxo de pessoas. Qual seria o produto que venderia todos os dias? E lá em 2013, teve um boom de bolos caseiros que abriu várias casas de bolos caseiros aqui em São Paulo. E nós tínhamos receitas muito boas ali, receitas da minha mãe, porque a gente sempre acompanhou esse trabalho da minha mãe, né? Minha mãe é uma empreendedora nata que começou pequenininha, produzindo em casa e vendendo na rua. Então a gente tinha receitas gostosas ali de bolos caseiros e a gente decidiu colocar em prática. E para nossa surpresa, o bolo caseiro ele começou a vender muito bem, vendia todos os dias.
e a gente começou a ter um olhar diferenciado para esse produto. Então, a minha história com bolos caseiros, ela começa nesse momento em que eu queria colocar um produto na minha loja para vender todos os dias, para ter fluxo de pessoas e para garantir um faturamento no final do mês, em que eu conseguisse honrar todos os compromissos e ainda retirar o meu salário, né? Porque esse é o grande desafio de quem empreende, pagar todas as contas e ter um salário. Então, a nossa história com a confeitaria, com bolos caseiros, ela começa nesse momento. E os bolos caseiros, ele deu um up, né? Ele realmente trouxe um fluxo de pessoas para nossa confeitaria, a ponto da gente, em 2 anos, crescer e ir para um outro espaço. Coloca a foto da nossa segunda loja, né? Segunda loja, sim, eu saí desse espaço que vocês viram aí, que estava na telinha, e fui para essa casa. A gente acabou ficando conhecida também como a Casa Rosa, né? A Casa de Bolos Rosa, porque a nossa fachada era toda rosa. Vocês podem até ver, a gente tirou essa foto bem na inauguração. A gente colocou que era um endereço novo, que era uma loja nova ali, né? Era bem próxima da loja antiga, só que era do outro lado da rua, um pouquinho mais distante. Então, a gente colocou essa faixa para poder comunicar aos clientes que a gente estava em funcionamento ali. E quando a gente foi para esse espaço, tudo aumentou. Aumentou o espaço, então a gente teve que comprar mais equipamentos. Ali na parte do salão, a gente teve que improvisar, colocamos uma mesa. Coloca a foto 2, que é a parte interna dessa loja. Nós colocamos uma mesa em que a gente colocava ali os nossos bolos caseiros para vender e a gente começou a trabalhar muito porque a gente aumentou os nossos custos, né? Quando a gente mudou para esse espaço, a gente aumentou os nossos custos e a gente começou a trabalhar mais para a gente poder ter esse faturamento que honrasse os nossos compromissos. E aí a gente parou para pensar qual que seria a estratégia que nós iríamos utilizar para que esse faturamento aumentasse. E a gente percebeu que os bolos caseiros era o produto que a gente conseguia escalar e que vendia em maior quantidade na nossa confeitaria. Então a gente começou a olhar com mais detalhe para o bolo caseiro. E o bolo caseiro, diferente do bolo de festa, né? Ele tem uma produção muito mais otimizada, né? Você consegue produzir 20 bolos caseiros em 1 hora tranquilamente. Agora, bolo de festa, eu conseguia decorar no máximo 6 bolos em 1 hora. Então, a gente percebeu que esse seria um bom produto para a gente focar as nossas energias e a gente queria aumentar o preço de venda desse produto. Só que quando a gente fala de bolo caseiro, a gente acaba focando muito nesse bolinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Quando a gente fala de bolo caseiro, a gente foca muito nesse tipo de bolo, né? Que é o bolinho caseiro tradicional. Pode tirar a foto da telinha? Ó, a gente foca muito nesse tipo de bolinho aqui, né? Que é um bolinho tradicional. O máximo, isso daqui, ó. Um bolinho com cobertura, né? E quando você pensa nesse tipo de bolo, é difícil você aumentar o preço de um bolo desse daqui, né? Por que que é difícil? Porque isso daqui é o comum, isso daqui é o que todo mundo faz. É ruim? De forma alguma, vendo muito esse tipo de bolinho tradicional aqui. Porém, eu precisava aumentar o preço de venda dos meus bolos caseiros para aumentar o meu faturamento. E foi aí que eu comecei a trabalhar com os bolos caseiros gourmet. O que são os bolos caseiros gourmet? Os bolos caseiros gourmet são aqueles bolos que têm mais valor agregado. Por que que ele tem mais valor agregado? Porque ele tem um formato diferente, porque você usa uma técnica para aplicar a cobertura, porque você faz uma decoração mais elaborada. Exemplos. Andressa, foca aqui pra mim, ó. Aqui eu tenho o bolo vulcão, tá? Então, esse bolo aqui, ó, ele é exatamente o tamanho desse. Só que quando você olha, esse bolo aqui, ele tá muito mais robusto. Por quê? Porque ele tem uma cobertura, porque a gente tem uma técnica aplicada aqui para fazer essa decoração. A gente tem esses elementos na decoração.
Então, tudo isso daqui agrega mais valor. E aí eu consigo sair de um valor que é um pouco mais baixo para um valor mais alto, porque o meu cliente ele reconhece que aqui tem mais valor agregado. Aqui eu tenho um bolo vulcão de beijinho. Aqui atrás a gente tem um modelinho que eu chamo de Charlotte, que é um bolo gourmet intermediário. Vou pedir para a Andressa focar aqui, ó. Esse daqui é um Charlotte, que é um bolo gourmet feito nessa forma, que tem um formato diferente, né? Então, ele é um bolo gourmet intermediário, ele não é o mais caro, mas ele não é o mais barato, porque eu fui buscando essa diversificação no meu cardápio, para ter produtos com diferentes preços, tá? É muito importante isso, porque você vai ter aquele cliente que quer comprar o básico, mas você vai ter aquele cliente que ele quer um bolo caseiro um pouco mais elaborado, né? Aí nós temos também o bolo piscina, olha esse daqui é o bolo piscina, torta de limão. Então eu fui criando essas opções de bolos caseiros e foi aqui que eu estruturei o meu modelo de negócios. A partir desse momento eu me posicionei na confeitaria com bolos caseiros e eu decidi que eu iria criar uma linha de bolos caseiros que fossem diferenciados. Eu decidi que eu ia sair do básico e que eu ia trazer um bolo caseiro que poderia estar em uma celebração, em uma comemoração. Eu olhei para o mercado e eu olhei para o meu público e eu olhei para as necessidades desse público. Então, dá para vender o bolo caseiro para o café? Ele vende muito bem, mas por que não explorar uma data comemorativa, um parabéns, uma encomenda para uma empresa, para um evento corporativo, um bolo específico para o delivery? Então eu fui olhando esse público, eu fui olhando as necessidades que existiam no mercado e eu fui criando essas opções de bolos caseiros para oferecer para o meu cliente. E cada um desses tipos tem um preço de venda. Então eu tenho o mais básico, mas eu tenho o gourmet. Por quê? Porque dessa forma eu consigo diversificar os preços e quando você vende dessa forma, você aumenta o seu faturamento, porque você está vendendo um bolo num ticket mais baixo, mas você também está vendendo um bolo num ticket mais alto. Quando eu falo ticket, eu estou falando de preço de venda, tá? Tá fazendo sentido para vocês? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Quero entender se vocês estão acompanhando o meu raciocínio. Vocês estão entendendo que eu diversifiquei essas opções de bolos caseiros para poder aumentar o meu faturamento? Né? Porque uma coisa é você vender, por exemplo, 5 bolos desse daqui de R$25. Outra coisa é você vender 5 bolos desse daqui de R$85. Eu preciso deixar de vender esse? Não, eu posso vender os dois. Só que vendendo os dois eu aumento meu faturamento, porque esse daqui ele tem mais valor agregado, o preço dele é mais alto e ele vai significar mais no meu orçamento. Esse daqui, para eu conseguir o mesmo valor, né, eu tenho que vender 3 praticamente, 3 desse daqui para um desse. Então, isso daqui me ajudou a aumentar o meu faturamento. E é isso que eu quero mostrar aqui para vocês no projeto Viver de Bolos Caseiros, né? É vocês terem essa noção, essa visão comercial, pegar esse feeling do negócio. Porque às vezes a gente se concentra só no bolinho caseiro básico, mas vocês têm muita coisa para explorar. E aí algumas pessoas vão dizer assim para mim, né? Porque isso é o que eu mais escuto. Algumas pessoas falam assim para mim, eu tava lendo o chat, gente. Algumas pessoas vão falar assim, mas eu acho que o meu cliente não vai pagar, porque eu vou vender para minha vizinhança. Você tá falando isso e você tem loja, eu tô trabalhando em casa, eu vou trabalhar em casa. Eu acho que isso não se aplica para mim e isso se aplica para todo mundo, tá? Isso é um posicionamento que você assume, que você decide. E quando você diz assim, o meu cliente não vai pagar por esse bolo, isso é você que está dizendo. Quem tem que dizer se paga ou não é o cliente. Eu aposto com vocês que vocês têm público para isso.
Você vai ter aquela pessoa que quer só o básico? Vai ter aquela pessoa que só quer o básico. Ela vai comprar todo dia um bolinho com você para o café da tarde. Mas tem aquela pessoa que vai querer um bolo diferenciado, que vai querer um bolo com uma apresentação mais elaborada. Até porque a gente está vivendo um momento da confeitaria em que a confeitaria artesanal ela está sendo muito mais valorizada. O que é a confeitaria artesanal? Eu quero até trazer uma explicação breve para vocês do que é a confeitaria artesanal, porque eu acho que às vezes as pessoas não têm noção do que é a confeitaria artesanal. A confeitaria artesanal é aquilo que você faz do zero, com ingrediente de verdade. Massa pronta não é confeitaria artesanal. Outro dia, uma seguidora perguntou se eu trabalhava com massa pronta, por ter uma confeitaria. Eu falei, não, se eu trabalhasse com massa pronta, eu não poderia dizer que a minha confeitaria é uma confeitaria artesanal. Todas as minhas massas são feitas com ingrediente de verdade, levam fruta na preparação. Então o bolo de laranja tem uma laranja inteira na massa, o bolo de maçã tem maçã, o bolo de banana tem banana, o bolo de limão tem limão. Então eu realmente utilizo frutas in natura para o preparo dos meus bolos. Então a confeitaria artesanal é essa, que você faz ali, ó, tudo do zero, com ingredientes de verdade. E esse tipo de confeitaria, ele tá ganhando muita força no mercado. As pessoas estão valorizando muito os produtos artesanais, porque ninguém quer saber mais daquele produto de padaria industrializado, daquela franquia que vende, mas que você sabe que é tudo produto pronto. Então as pessoas estão valorizando mais a confeitaria artesanal. E em 2025, anota o que eu vou dizer para vocês, bolos caseiros será tendência. Eu já vi esse movimento começar em 2024. Eu não sei se vocês acompanham grandes confeitarias, mas eu vi muitas confeitarias incluírem bolos caseiros no cardápio. Teve até influencer que abriu aí uma marca de bolos caseiros para vender, né? Que ficou aí, viralizou, inclusive, um bolo que ela fez, que ela vendeu o bolo a R$400. Aí vocês vão dizer assim, como assim bolo a R$400? Isso é posicionamento, isso é construção de marca. E a gente vai conversar sobre isso hoje. Ah, eu não estou dizendo que você vai vender um bolo a R$400, mas você consegue fazer um bolo caseiro gourmet e vender um bolo caseiro gourmet a R$85, R$90 e ter também o bolo caseiro básico ali para o café da tarde que você vai vender a R$24, R$25. Tá? Então dá para você ter as duas linhas e isso vai fazer você ter uma renda maior, porque você está conseguindo trabalhar com um produto com um valor mais agregado. Então eu não sei se vocês conseguiram pegar essa visão, mas é muito isso que eu quero trazer aqui para vocês, tá? Essa visão de que você não precisa olhar para o bolo caseiro só no lugar do bolo café, para o café. Eu quero que vocês olhem para o bolo caseiro em outros lugares. Quer ver algo que está se tornando muito forte na confeitaria artesanal? É a linha presenteável. Vocês podem observar que quem realmente está na confeitaria, em toda data comemorativa, lança uma linha presenteável. Pega o produto que já tem, traz uma roupagem nova para oferecer para os seus clientes. Para quê? Para presentear com esse produto. E aqui não é diferente, nós também temos que fazer isso, nós também temos que pegar o bolo caseiro e trazer uma apresentação para que ele possa ser um presente. Quer ver um exemplo? Olha isso aqui, que lindeza. Mostra para mim, Andressa, por favor. Tá dando para pegar? Olha isso daqui. Isso daqui é um bolo caseiro, tá? No formato coração, que a gente fez aqui uma decoração com brigadeiros e morangos. Eu peguei uma caixa com essa tampa, com esse visor transparente, coloquei um laço e agora eu tenho um bolo caseiro que faz parte de uma linha presenteável, que eu posso lançar em um dia da mulher, eu posso lançar no dia das mães, eu posso lançar no dia dos namorados. E o que os clientes querem? Eles querem exatamente isso. Então, muitas vezes as pessoas falam assim para mim, eu não estou vendendo bolo caseiro, mas você está inovando?
Você está trabalhando, você está trazendo diferenciação para o seu trabalho, você está apresentando coisas novas para os seus clientes? Inovar nem sempre é algo muito fora da curva. Às vezes é só isso daqui, ó. Eu usei um formato de forma, né, que é a forma de coração, que foge ali do tradicional. Peguei uma caixa mais bonita, uma embalagem mais bonita e consegui trazer essa apresentação. E isso daqui já se tornou um presente. Então é sobre isso, é sobre a gente também começar a ter criatividade para a gente apresentar coisas novas para os nossos clientes, para despertar o desejo, para despertar o interesse. A gente tem que sair do óbvio. O óbvio, o basicão, ele vende, ele vai ser o produto do dia a dia. Mas para essas datas, a gente tem que aproveitar essas datas porque são oportunidades únicas para a gente ter ali aquele pico de vendas. Natal, foi uma época maravilhosa que a gente faturou alto, vendeu muito bolo ali para o café da manhã do Natal. Então, todas as datas comemorativas eu sempre trago uma opção para o meu cliente, com uma apresentação que esteja dentro do tema, que case com o tema daquela data. Vocês conseguem pegar esse feeling? Ó, outra ideia aqui para vocês. Ó, olha isso daqui. São 4 mini bolos, também dentro dessa caixa. Ai, desculpa. Ó, são 4 mini bolos que estão aqui dentro dessa caixinha, com essa finalização que eu fiz no formato de uma roseta. Isso aqui para presentear. Porque às vezes a pessoa, ela quer dar um agrado, ela quer dar um mimo para quem ela gosta. E que coisa mais gostosa do que você receber um bolinho desse delicioso, maravilhoso para você tomar ali com um cafezinho da tarde. Às vezes você vai visitar um amigo, você vai visitar um parente, você quer levar alguma coisinha, você quer levar um mimo para mostrar para aquela pessoa o quanto você gosta dela. Isso daqui é uma opção perfeita. E o que você precisa fazer? Você precisa oferecer. O problema é que vocês falam que não vende, mas vocês não oferecem. Então a gente tem que oferecer. Outra ideia, né, para a gente sair do óbvio, para a gente inovar em 2025 com bolos caseiros. Aqui, ó, é um bolinho caseiro, um mini caseirinho, que eu embrulhei, que eu coloquei aqui dentro da hamburguera e eu chamo de caseirinho Happy Birthday. Por quê? Porque aqui eu tenho uma velhinha que a pessoa vai cantar o parabéns. E tenho a colherzinha que ela vai consumir o bolo. E eu vendo isso no delivery. Então vamos supor que alguém está fazendo aniversário, que você quer presentear essa pessoa, que você quer dizer para ela que você lembrou do aniversário dela. Pede um bolinho desse daqui no delivery e chega para ela. Olha que coisa gostosa, olha que mimo. Poderia ser só um mini caseirinho que a pessoa iria comprar, mas aqui já trouxe uma roupagem como um presente. Então a gente tem que contextualizar, a gente tem que trazer essa roupagem, essa temática, para a gente captar a atenção do nosso cliente e ter mais oportunidades de vendas. Somos nós que criamos as oportunidades de vendas. Outra coisa, aqui eu tenho o mini charlotinho, que é esse mesmo bolinho, ó. Cadê? Deixa eu pegar aqui os dois. Ó. Então, esse daqui eu fiz com uma roseta em cima, ó. Esse daqui é o mesmo. É o mesmo bolinho, tá? Só que esse daqui tá com menos cobertura em relação a esse que está dentro da caixa. Esse daqui, esses dias eu peguei uma encomenda enorme para uma empresa, para evento corporativo, em que a empresa estava presenteando os colaboradores com um bolinho desse. Como que eu faço para vender isso daqui? Eu criei um cardápio que se chama cardápio corporativo. O que é o cardápio corporativo? São opções que eu tenho de bolos caseiros para empresas que querem comprar em quantidade comigo. Então eu faço um preço diferenciado, só que eu estabeleço um pedido mínimo. Ah, então se você comprar aqui X quantidades desse bolinho, eu consigo fazer por tanto, né? Porque as empresas, quando elas vão comprar, elas querem comprar em quantidade, elas querem um desconto. Então a gente faz, eu montei esse cardápio específico para poder atender as empresas. Mas ali eu já falo que aquele valor é para uma quantidade mínima.
Como que eu chego a um cliente corporativo? Como que eu bato na porta do cliente corporativo para conquistar esse cliente através do cliente que eu já tenho? Ah, Val, eu ainda nem tenho cliente. Tranquilo, amanhã a gente vai ter uma aula para você aprender como conquistar os seus primeiros clientes. E a partir desses primeiros clientes, você pode chegar nos clientes corporativos. Como assim? Não entendi. Todo mundo não trabalha em algum lugar? Se você encaminhar o seu cardápio corporativo para esses clientes, será que eles não podem apresentar para a empresa e indicar você dentro da empresa? Eu entrei dentro de várias empresas através de indicação dos meus clientes físicos que compravam para consumo próprio. Aí, a partir do momento que ele sabe que eu vendo para empresas e que existe um preço diferenciado quando é comprado em quantidade, ele me indica dentro dessa empresa. E aí eu abro uma portinha. É óbvio que isso não acontece do dia para a noite, é um trabalho que a gente tem que ir desenvolvendo de divulgação e a gente vai conversar muito sobre isso amanhã, por isso participem de todos os dias do projeto, porque todas as aulas aqui são muito importantes, tá? É um processo que você vai desenvolvendo ali, mas a gente tem que ir buscando esses espaços, a gente tem que ir trabalhando com estratégias. Então o projeto Viver de Bolos Caseiros aqui é para poder falar um pouquinho com vocês, como que vocês acessam, como que vocês chegam nesse lugar, como que vocês conquistam os primeiros clientes, como que vocês se posicionam, ganham diferenciação, como que você tem venda recorrente todos os dias, tá? É sobre tudo isso que eu quero trazer para vocês. Por isso que eu falo que o projeto ele é muito mais do que receitas. Eu não tô aqui só para ensinar uma receita para vocês. Inclusive, se alguém veio para essa aula esperando receita, hoje é um dia que a gente vai conversar mais sobre esse lugar de negócios. Porque eu acredito que quem está aqui está querendo realmente viver da confeitaria. E eu encaro a confeitaria não como uma renda extra, não, mas como uma empresa, como um negócio. Isso é muito importante. O que vocês estão achando dessa aula? Me contem. Falem aqui pra mim. Tá fazendo sentido pra vocês o que eu tô falando? Ou não? Vou beber uma água que eu tô com a garganta seca enquanto vocês respondem aqui. Amei, amei. Sim, tá fazendo muito sentido. Aula maravilhosa. Deu uma travada aqui no chat, mas voltou. Ótimo, show, amando. Apaixonada, show, ótima aula. Bom, vocês são o meu direcionamento, tá? Como é que fala? O meu termômetro para eu saber se eu tô no caminho ou não. Então aqui eu já dei um panorama geral sobre vamos só elencar o que eu já conversei aqui com vocês para vocês irem assimilando o que vocês estão aprendendo. Aqui eu já dei um panorama geral sobre o mercado de bolos caseiros. Eu mostrei para vocês que bolo caseiro não se resume ao bolinho para o café. Eu falei para vocês que em 2025 bolos caseiros será tendência, só que a gente precisa sair do óbvio. Eu mostrei para vocês como que a gente sai do óbvio, que a gente precisa aproveitar as datas comemorativas e trazer uma linha presenteável, que isso é algo que está muito forte dentro da confeitaria, todo o segmento está fazendo e nós que estamos aqui trabalhando com bolos caseiros não será diferente, nós também vamos elaborar essa linha presenteável. Eu falei para vocês que dá para você vender tanto para o cliente ali final, né? Mas também dá para você fazer ali uma linha de corporativo, dá para você vender para empresas em maior quantidade. Como que você pode acessar esse cliente? Então, olha quanta coisa a gente já começou a conversar aqui. Vocês estão vendo, ó, que isso daqui é falar sobre negócio? Falar sobre negócio é sobre isso, né? Então, quando você fala assim pra mim, eu tô montando um negócio e você só sabe olhar a receita, você só sabe pensar na receita, é óbvio que a receita é importante, gente. Inclusive, amanhã eu vou ensinar pra vocês esse bolo aqui, ó. O bolo Romeu e Julieta, ó. Maravilhoso. Esse bolo Charlotte a gente vai fazer ele em 3 versões. Nós vamos fazer nessa versão aqui, que é a versão Charlotte. Vamos fazer o mini charlotinho, desse daqui, com erva doce. E vamos fazer um mini caseirinho para vender no delivery. Mini caseirinho assim, ó. Para entregar assim para o cliente, tá? Então será 3 versões do bolo Romeu e Julieta, para vocês explorarem aí todas as possibilidades
de vendas, tá? Então, a receita, o bolo, ele é o alicerce, né? O produto, ele é o alicerce. Se você não tiver um bom produto, você não chega a lugar nenhum. Mas vocês concordam comigo que se você não tiver essa visão, você não sai do lugar? Então, quando a gente pensa em negócio, a gente tem que ter, assim, uma visão mais ampla. E eu espero que eu esteja conseguindo aumentar, ampliar a visão de vocês sobre o mercado de bolos caseiros. Tudo que dá para fazer com bolos caseiros. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ótima aula. Hoje não tem massa, hoje não tem receita, hoje é para falar como transformar a cozinha da sua casa em um negócio. E aí vocês vão falar assim pra mim, tá bom, Val, você tá explicando tudo isso daqui, mas tá, me fala aí como é que eu vou transformar a cozinha da minha casa em um negócio. Então essa primeira etapa foi para você ter noção do que é um negócio de bolos caseiros, que é você entender o mercado e você aproveitar as oportunidades que existem para vender, para você sair do básico, sair do óbvio e inovar, para você estar sempre chamando atenção e tendo reconhecimento, porque uma pessoa que não chama atenção, ela não vende, tá? Agora vamos então para a segunda etapa desse projeto, tá? Que é falar exatamente como que você vai transformar a cozinha da sua casa em um negócio. Então agora a gente vai começar a conversar aqui sobre essa questão de se profissionalizar, tá? Quando a gente fala de se profissionalizar, o que eu quero dizer com isso, tá? A profissionalização é aquele aprendizado, é aquele conhecimento que você ganha. Para quê? Para você ter uma determinada habilidade em um segmento. Então, quando eu falo de profissionalizar o meu negócio, eu tenho que olhar para o meu negócio e eu tenho que entender como que eu quero ser vista, como que eu quero ser reconhecida, como que eu vou me comunicar, quais são os produtos que eu vou oferecer, quanto que eu vou cobrar, de que forma que eu vou atender, de que forma que eu vou vender. Então, quando a gente fala de profissionalização, é você olhar esse contexto todo, tá? E aí, o que eu quero dizer aqui para vocês, pra gente começar nesse tema, tá? Deixa eu só me localizar aqui com o meu roteiro. Tudo começa com uma decisão, com uma postura que você toma, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu vou começar a trabalhar com bolos caseiros, eu vou vender bolos caseiros. Aí pega uma receita, faz e aí não vende. E não vende por quê? Porque não teve estratégia, porque não divulgou, porque não sabe se posicionar, porque não definiu absolutamente nada sobre o seu negócio. Simplesmente fez uma receita. Então, quando você não tem esse olhar de negócio, uma receita é só uma receita. Agora, quando você tem um olhar de negócio, uma receita se torna um produto. Olha a diferença. Quando você não tem esse olhar de negócios, uma receita é só uma receita. Quando você tem um olhar de negócios, essa receita se torna um produto. E aí, quando você pensa em produto, você tem que pensar em várias coisas. Você tem que pensar em como você vai apresentar esse produto, qual vai ser a história que você vai contar para as pessoas, para elas conhecerem o seu trabalho, de que forma que você vai chegar até as pessoas, como que você quer ser reconhecida, tá? Então, isso é uma decisão. A partir do momento que você fala assim, eu quero viver da confeitaria, você tem que tomar a decisão de que você não está só fazendo uma receita, você está empreendendo, você está montando um negócio. E esse negócio, ele pode sim começar na cozinha da sua casa. Isso não é desmérito nenhum. Pelo contrário, tem pessoas que trabalham em casa e que têm um posicionamento que muitas vezes, se ela não falar, você nem acredita que ela está produzindo na cozinha de casa. Porque a pessoa, ela construiu uma marca. Ela não está ali só fazendo um bolinho. Ela realmente está investindo em uma empresa. Ela realmente está se posicionando como uma empreendedora. Então, essa questão, ela começa a partir do momento que a gente se posiciona. A forma como nós nos posicionamos é a forma como o outro nos enxerga.
Então, se você se posicionar como uma empreendedora, as pessoas vão te enxergar como uma empreendedora. Agora, se você falar, ai, comecei a fazer, tô vendendo uns bolos caseiros como renda extra, as pessoas vão achar que você só tá fazendo ali um bolinho. Então, é a gente que tem que dizer para o outro como nós queremos ser vistas. Somos nós. O respeito, ele começa pela gente. Nós temos que incorporar isso, para que o outro nos enxergue nesse lugar. Então, a gente começa com essa decisão, com compromisso, acima de tudo compromisso, porque tem muita gente que começa e para no meio do caminho. E por que para no meio do caminho? Porque muitas vezes não sabe qual que é o próximo passo que tem que dar. Muitas vezes não tem essa noção do todo. O projeto, ele tá aqui para dar essa noção para vocês. A gente não nasce sabendo. De fato, a gente pode se sentir muito perdido nesse início. E tá tudo bem se sentir inseguro. Só que a partir do momento que você busca conhecimento, a partir do momento que você ganha consciência do que precisa ser colocado em prática, esse cenário muda. Você ganha confiança. Então, você tira ali aquela insegurança, você vai diminuindo a sua insegurança e você vai aumentando a sua confiança. Então, é por isso que eu quero dar essa noção para vocês do que precisa ser colocado em prática. Vocês já entenderam ali o lugar que vocês conseguem trabalhar com bolos caseiros. Agora vamos entender como que a gente vai construir esse posicionamento, para que as pessoas te enxerguem nesse lugar de empreendedora, para que você realmente tenha um negócio e não um hobby, para que as pessoas não achem que você está fazendo bolos caseiros por hobby. E aí isso vai depender muito do seu posicionamento. E como que a gente pode construir esse posicionamento, tá? Esse posicionamento, ele tá muito ligado com aquela questão que eu falei para vocês lá atrás, lá no comecinho, que eu disse que no meu início eu fazia de tudo e foi quando eu tomei a decisão de me especializar em bolos caseiros que eu virei a chavinha. Esse posicionamento, né, essa escolha, ela fez toda a diferença, porque a partir daqui eu desenhei toda a estratégia para o meu crescimento na confeitaria, para fazer a minha divulgação, para escolher o público que eu queria atender, para poder inovar, porque se você faz de tudo, se você está olhando para tudo, você não vai parar para pensar como ter uma linha presenteável de bolos caseiros. Como criar uma outra opção, uma outra categoria de bolos caseiros. Você não vai parar para pensar nisso, concorda comigo? Se você está fazendo de tudo, você está dissipando energia. Então, quando você se torna uma especialista, é que você começa a enxergar que isso daqui tem força, que isso daqui tem poder. E aí o outro, ele começa a te reconhecer também nesse lugar de especialista. Porque você está mostrando que você realmente domina. Porque você está canalizando, você está direcionando o seu cliente, tá? Eu quero trazer alguns exemplos para vocês de que forma que a gente pode começar a construir esse posicionamento, tá? E esse posicionamento, ele tem duas etapas, vamos dizer assim. Ele tem essa parte que é você dizendo qual que é o seu posicionamento, é você que diz para o outro qual que é o seu posicionamento. E tem também a mensagem subliminar, que é como a pessoa te enxerga, como ela te percebe. E aí, isso vai depender muito das suas ações de divulgação, tá? Então, eu quero trazer aqui o exemplo de algumas alunas que se posicionaram na confeitaria com bolos caseiros, tá? Elas têm alguns produtos no cardápio delas, produtos complementares, mas assim como eu, a especialidade delas são bolos caseiros. Então, Gus, eu vou pedir para você colocar aí para mim a primeira imagem da Camila, por favor. O que eu vou mostrar aqui para vocês agora a página, é o feed de algumas alunas, tá? Para mostrar para vocês, exemplificar como que pode ser esse posicionamento. Eu tenho que vir para cá, né? Essa daqui é a Camila. A Camila foi uma das minhas primeiras alunas. Ela abriu a loja dela, ela trabalhou 2 anos em casa e depois de 2 anos ela abriu a loja dela especializada em bolos caseiros. E olha só
como a Camila tá se posicionando. Ela colocou aqui, ó, na bio dela, bolos caseiros feito com afeto. Ela já traz de cara qual que é o produto principal dela. E ela tá trazendo de um jeito sutil, né? Bolos caseiros feito com afeto. A Camila, ela também já tá dizendo aqui o horário de trabalho. Ela tem o link para a pessoa clicar e encomendar o bolo dela. Então, às vezes, a gente quer dar esse primeiro passo, mas a gente não olha para isso. A gente não olha para esse direcionamento, para essa conversa sutil com o cliente que começa aqui, ó, na primeira vez que ele olha o seu Instagram. Se você ainda não tem um Instagram de confeitaria voltado para bolos caseiros, eu sugiro que você abra. Que você separe o seu Instagram pessoal do seu Instagram profissional. Que o Instagram pessoal e o profissional não se misture. Isso não significa que você não pode trazer coisas da sua vida, mas o que você trouxer da sua vida tem que ter relevância para as pessoas que vão ser os seus clientes, para as pessoas que vão te acompanhar, tá? Então isso é importante. Vamos trazer aqui mais um exemplo que eu quero que vocês entendam como que é essa construção do posicionamento e aí daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre o Instagram, tá? Passa para mim, por favor, agora o da Dani. A marca da Dani é Eu Quero Confeitaria, tá? Dá uma olhadinha como ela tá construindo esse posicionamento, ó. Bolo gourmet e sobremesas para o Natal. Ela ainda não atualizou, porque a Dani acho que ela tirou uma semaninha de folga, essa semana ela tá de folga. Mas ela colocou com certeza Natal aqui por causa do ano passado, né? E aqui embaixo tá escrito, ó, especialista em bolos caseiros, simples e sofisticado, porque ela trabalha com essa linha de bolos caseiros gourmet. Ela traz aqui o horário de trabalho dela e olha que bacana, clique e confira o cardápio. Ela já está dando uma chamada para ação para as pessoas conhecerem o cardápio dela, que está aqui nesse link. Então, isso daqui se trata de posicionamento, de você falar para o cliente o que você faz. A gente precisa comunicar o que nós fazemos. Ninguém vai adivinhar que você está fazendo bolo caseiro. E por que eu estou trazendo esses exemplos de Instagram? Porque o Instagram, para quem trabalha em casa, ele é a nossa vitrine virtual. Ele é a forma que nós temos de apresentar o nosso trabalho para as pessoas. É aqui que você vai vender? Inicialmente não. Inicialmente você não vai vender através do Instagram. Eu vou falar sobre vendas e como conquistar os primeiros clientes amanhã e vocês vão entender. Amanhã vai fazer sentido. O Instagram, nesse primeiro momento, é para você comunicar o que você está fazendo e apresentar os seus produtos. Você criar uma vitrine virtual. É exclusivamente para isso. Vendas no Instagram vai ser em um segundo momento. Porque para você vender através do Instagram, você precisa de um trabalho que tem que ser feito de forma recorrente até chegar nesse resultado de vendas, de converter a uma venda. Mas você precisa trabalhar o Instagram, porque é aqui que as pessoas vão te enxergar. Quem está trabalhando na cozinha de casa precisa ter um espaço para ser visto, e esse espaço é a rede social, esse espaço é o Instagram. Vou passar aqui para o próximo. Coloca o da Gesiane, por favor. Já está na tela, Gesiane? Maravilha, ó. Doces, delícias, bolos caseiros tradicionais e vulcão. Então, olha que bacana, ela já está dizendo até quais são os tipos de bolos caseiros que ela trabalha. Ela já traz isso muito evidente. Bolos caseiros tradicionais e vulcão. Entregamos de segunda a sábado somente em Taubaté. Ela traz uma informação importante aqui. Ela traz uma informação sobre a entrega. Consulte o nosso cardápio e faça a sua encomenda. Ela também está trazendo uma chamada para ação, para as pessoas clicarem nesse link. Então, essa construção aqui, essa comunicação, além de ser uma comunicação de você dizer para o cliente como que você trabalha e com o que você trabalha, já faz parte da construção do seu posicionamento. Vamos para o próximo aqui, ó. Coloca o da Mariana, por favor. A Mariana abriu loja o ano passado. Mariana trabalhou 4 anos em casa e abriu loja o ano passado. Inclusive tem um depoimento dela aí que eu vou passar para vocês. Ó como que tá escrito aqui, ó. A loja mais charmosa de bolos caseiros gourmet
de Itapema, Santa Catarina. Maravilhoso isso, né? A gente dá valor quando lê uma coisa dessas, não dá? Não chama a atenção isso que ela colocou? A loja mais charmosa de bolos caseiros. O que que todos esses perfis têm em comum? Eles estão destacando que trabalham com bolos caseiros. E se você entrar no perfil delas, vocês vão perceber que elas têm outros produtos no cardápio. Que não é só... Ah, pode voltar para cá? Que não é só bolo caseiro, tá? Tem outros produtos, mas o produto pelo qual elas querem ser reconhecidas é bolo caseiro. Então elas já trazem isso no principal, já no início, já de cara, se posicionando. Isso é se posicionar na confeitaria. É você contar para o outro o que você faz. Mas a gente tem mais alguns exemplos aqui, ó. Coloco da Nayara, que é a confeitaria Caramela. Nayara é uma aluna que ela vende super bem e ela trabalha em casa. Ela não tem loja, a Nayara. E ela quer continuar assim. Ela não tem esse desejo de ter uma confeitaria, ela quer continuar produzindo em casa. Mas ela faz assim um trabalho impecável. Olha a frase que ela colocou. Afeto em forma de bolos caseiros. Terça a sábado. Encomendas de bolos e tortas. Aí ela coloca o nome dela e ela coloca também a indicação para o grupo, né? O nome não, o telefone dela e a indicação para as pessoas entrarem em contato. Então vejam que o que tem em comum em todos esses perfis é exatamente esse posicionamento de comunicar para o cliente o que você está vendendo, qual que é a sua especialidade, o que você realmente domina. Então somos nós que temos que comunicar o que nós fazemos e não deixar o outro nos definir. E quando você faz de tudo, você não tem esse posicionamento. Então assim, quando eu falo de posicionamento, eu não estou dizendo que você não pode trabalhar com outros produtos. Eu tenho vários outros produtos no meu cardápio. Eu tenho bolo gelado, eu tenho torta, eu tenho sobremesas no meu cardápio, que eu trabalho em datas festivas. Mas o meu produto principal são bolos caseiros. Fez sentido isso que eu tô falando aqui para vocês? Fez sentido ou não, gente? Amando, bolos belíssimos. Tem uma pessoa perguntando se vai ter receita. Vai ter receita amanhã, tá? Vocês entenderam essa parte do posicionamento? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso que é importante, tá? Volta pra mim, por favor, só ali na foto da Camila. Quando a gente está construindo esse posicionamento, é importante que você dê uma cara, que você dê um rosto, tá? Para o seu posicionamento. Então aqui a Camila usou uma foto dela. Você precisa escolher uma foto para você colocar no seu perfil. Se não for uma foto, pode ser a sua logomarca, tá? Essa logomarca, você pode criar ela. Hoje em dia tem sites que você cria a sua logo ou você pode contratar um designer. Mas você tem que decidir se você vai pôr o seu rosto ou se você vai pôr a imagem da sua logomarca. Então, a Camila está usando a imagem dela. Mas nós temos aqui, por exemplo, coloca a da Nayara. Ela está usando o logo. A Nayara não quis usar a imagem dela, ela quis usar um logo. E aí, para quem está começando agora, né, que não sabe como criar esse logo, eu quero só trazer aqui para vocês, mostrar um aplicativo, uma plataforma que é excelente para vocês criarem logo, para vocês criarem cardápio, porque vocês precisam fazer tudo isso. Quem está começando precisa ter tudo isso, precisa ter uma identidade visual, tá? Então abre para mim aqui agora aquele videozinho que eu coloquei como é que fala? Do Canva, por favor, já tá na tela, já tá com play. Então aqui é só para vocês verem qual que é o site do Canva, qual que é a plataforma. E nessa plataforma você entrando, se você jogar logo ali na busca, ele já vai te trazer várias opções. Eu filmei aqui a telinha do meu celular para mostrar isso para vocês. Ele vai trazer várias opções de logo que você pode escolher e adaptar.
para você já criar o logo da sua marca. Então aqui, por exemplo, eu até fiz a edição, ó, eu tirei o nome e coloquei aqui Dona Lu, né? Porque é o nome da marca da minha confeitaria, que é uma homenagem à minha mãe. E aí, dessa forma, você consegue criar uma logo inicialmente, se você não tiver como investir para desenvolver uma logo com um designer. Mas é importante a gente ter essas identidades visuais, por quê? Cadê aqui as minhas etiquetas, ó? Porque quando você for definir embalagens, quando você for vender os seus bolos, você precisa personalizar de alguma forma, tá? E aí você precisa ter uma imagem, uma logo, para você elaborar uma etiqueta, para você elaborar um cartão de visitas, para você fazer um folhetinho, para você ter ali a identidade visual no seu cardápio. Nessa plataforma, vocês também conseguem criar cardápios. Então, se você jogar lá cardápio, vai aparecer algumas opções que você pode editar. Você vai tirar a informação que tem ali e você vai adaptar para o que você tem no seu cardápio. Mas esse contexto todo ele é importante porque tudo isso é a construção do seu posicionamento. Então, o seu logo ele vai te representar. Com o passar do tempo, as pessoas vão associar o seu logo à sua marca e isso vai se tornar forte. Eu gosto sempre de trazer o exemplo da Coca-Cola, né? Quando a gente fala em Coca-Cola, qual que é a cor que vem na cabeça? Vermelho. Eles definiram uma paleta de cores que automaticamente, quando você vê vermelho ali, você lembra de Coca-Cola, né? E isso são conceitos subliminares, mas que têm muita força. Porque com o passar do tempo, o cliente ele vai assimilando isso e isso vai trazendo reforço de marca, vai fazendo com que as pessoas recordem de você. E por que eu tô falando sobre isso, né? Por que eu tô falando sobre tudo isso daqui? Porque isso faz parte da construção do posicionamento que você precisa ter para você ser reconhecida como um negócio, como uma marca. Então, todos esses passos são passos que são importantes, tá? E aqui, só para finalizar tudo isso, né? Uma vez que você tem ali o seu Instagram, você precisa alimentar esse Instagram porque ele vai se tornar a sua vitrine virtual, tá? Então, o seu cliente, quando ele começar a te acompanhar, ele vai ver quais são os sabores que você faz, quais são as decorações que você trabalha. Se você atender esse cliente através do WhatsApp e ele tiver uma dúvida de como que é um determinado bolo, você pode direcionar ele para o seu Instagram, que vai ser a sua vitrine virtual. E tudo isso faz parte dessa construção de marca, tá? Então, quando eu falo de montar um negócio na cozinha da sua casa, é você ter o básico, é você ser visto, como você é apresentado, mas acima de tudo, você entender que o mercado de bolos caseiros, ele não se resume só ao bolinho caseiro tradicional, ele não se resume só ao bolinho para o café. O bolo caseiro ele pode estar presente em outras ocasiões, em celebrações. E tendo essa diversificação, você também chama mais atenção do seu cliente. E aqui eu quis trazer essa ideia de como que você constrói um negócio e se apresenta para as pessoas. E amanhã a gente vai ter um reforço maior ainda sobre tudo isso, porque na nossa aula de amanhã nós vamos falar sobre como conquistar os nossos primeiros clientes, tá? Agora eu quero mostrar aqui para vocês os bolos em mais detalhes e eu vou partir alguns bolos com vocês, para vocês verem como que é esses bolos por dentro, tá? Então aqui rapidinho eu vou pegar só um pratinho para a gente ver, por exemplo, o bolo piscina, que é um bolo maravilhoso para você oferecer para uma celebração. Então, deixa eu só pegar aqui para mostrar para vocês que quando a gente demonstra para o nosso cliente, isso também faz total diferença. Olha só. Esse daqui é um bolo torta de limão. Ó, vou tirar aqui um pedaço
olha a textura desse bolo, tá? Então a gente tem aqui uma massa de limão, mousse de limão e marshmallow. Essa é uma opção de bolo que eu vendo muito para comemoração de aniversário. Esse bolo ele sai muito porque ele tem essa apresentação, essa cobertura que chama bastante a atenção. Eu vou partir aqui com vocês o bolo que eu vou ensinar amanhã. Amanhã nós teremos uma receita muito especial, que é o bolo Romeu e Julieta, que é esse bolo de fubá, que nós temos aqui um creminho de queijo e goiabada na cobertura. E tudo isso, gente, aqui, todas essas opções, hoje eu trouxe aqui para vocês algumas apresentações, né? Mas dentro do curso completo de bolos caseiros do básico ao gourmet, eu ensino muito mais. Porque nesse curso vocês vão aprender todas as categorias de bolos caseiros, todas as bases de massas e as bases de cobertura. E no curso eu mostro para vocês tudo que é possível fazer com essas bases, tá? Então no curso a gente trabalha muito a questão da criatividade, de como você agregar valor aos seus bolos caseiros, como ter diferencial. Eu vou partir esse outro aqui que ele tá muito maravilhoso. Esse é o que a gente vai ensinar amanhã. Esse é o que a gente vai ensinar amanhã, que é o de fubá com goiabada, tá? Esse daqui é a receita de amanhã e nós vamos fazer esse bolo em 3 versões, tá? A gente vai fazer ele nessa versão, que é o bolo Charlotte. A gente vai fazer o charlotinho, tá? Que é a porção individual. E nós vamos fazer o mini caseirinho, que é para ser comercializado no delivery, tá? E aqui, pessoal, é aquele momento em que vocês precisam decidir o que vocês querem da confeitaria, né? Como você quer ser reconhecida na confeitaria? Você realmente quer se tornar uma especialista em bolos caseiros? E aí, para você ser essa especialista, o que você precisa? Você precisa ter esse posicionamento que eu conversei aqui com vocês e também apresentar a diversificação no cardápio. E essa diversificação no cardápio, não necessariamente ela precisa ser a partir de muitas receitas, mas a partir de boas bases. E aí, o que eu quero dizer com boas bases? Ó, vamos lá. Aqui vocês viram que tem várias opções de bolos caseiros. Mas com a mesma massa e a mesma cobertura que eu fiz esse bolo, eu fiz esses daqui, que é numa versão menor, numa outra apresentação, para uma linha presenteável. Esse bolo aqui, esse de cima, Andressa, pega ele para mim, que é o torta de limão, tá? Que ele tem aqui esse mousse de limão e essa cobertura de limão. Essa mesma base é a base do meu bolo de limão com mirtilo. Então, olha só, eu trabalho com boas bases, e eu vou criando diferenciação a partir de pequenas combinações. Qual que é a diferença desse bolo aqui para esse bolo? A massa é a mesma. A diferença tá no formato, sendo que esse eu apliquei aqui uma cobertura de brigadeiro branco e aqui eu apliquei uma cobertura de mousse e marshmallow. Então, combinando coberturas e massas, eu consigo criar variações. E quando eu mudo também a apresentação, eu vou apresentar esse bolo para uma ocasião diferente, assim como eu posso ter uma linha presenteável. Esse bolo aqui, ele é lindo por dentro. Deixa eu partir só uma fatia para mostrar para vocês, que ele fica todo pintadinho, que é um bolo com mirtilo. Eu vendo super bem, ele é um dos meus preferidos. Olha só, tá vendo, ó, que tem um mirtilo aqui na massa? Essa massa é a mesma desse bolo, tá? Qual que é a diferença aqui? A montagem e a cobertura. Então, a partir de boas bases, vocês conseguem fazer combinações para criar diferentes apresentações. O que vocês precisam ter aqui, além das bases? Técnicas. Técnicas para que vocês possam fazer todas essas variações. E é exatamente isso que eu ensino no curso que vai abrir as inscrições na quinta-feira. Eu vou abrir esse daqui porque ele é muito lindo por dentro também. E eu gosto de mostrar as coisas por dentro. Esse daqui é um bolo que é de caramelo com chocolate. Olha só esse bolo, gente. Vou
pegar aqui a espátula para levantar ele. Tá dando para pegar aqui, Andressa? Uhum. Ó, esse bolo, ele tem, ó, é que acabou, deixa eu pegar aqui uma faquinha para mostrar. Ele tem um caramelo aqui no meio, ó. Agora apareceu, ó, que tava misturado chocolate. Olha isso. Tá vendo? Essa misturinha aqui de caramelo com chocolate. Então, quando você traz um sabor diferente, você também tá inovando. Então, é a apresentação, é a combinação de sabores, é ter técnica, é ter boas bases para você diversificar e você ter essas opções no seu cardápio, sempre pensando muito em qual momento do ano você está. Qual que é a próxima data festiva que você vai ter para você explorar e aumentar as suas vendas? Porque a gente tem que aproveitar essas datas festivas para fazer picos de vendas. E no dia a dia também definir quais são os sabores de bolos caseiros tradicionais que mais vendem, que é bom você ter sempre no cardápio. Algumas pessoas perguntam assim para mim, Val, mas e aí, como é que eu faço para vender todo dia? Se eu tô começando, eu não sei que dia que o meu cliente vai pedir. Dá para você trabalhar com as bases de massas e as bases de coberturas congeladas. E você pode dessa forma atender pronta entrega. Então, quem está começando pode desde o início trabalhar com pronta entrega. Não precisa ter medo, não precisa perder venda. Você só precisa ter algumas bases estratégicas congeladas. E não precisa congelar muita coisa. Você pode, por exemplo, definir que a sua pronta entrega vai ser apenas de bolos, de bolo de cenoura e bolo de chocolate. Você vai produzir essas massas, vai produzir essas coberturas, que normalmente a cobertura do bolo de cenoura e do bolo de chocolate são as mesmas. Inclusive, cadê o bolo de cenoura? Ó, olha a diferença de um bolo gourmet para um bolo tradicional. É a mesma massa e a mesma cobertura, só mudou a apresentação. Olha como eu agrego muito mais valor quando eu trabalho com essa linha aqui. Mas eu vendo esse também, tá? Eu tenho as duas opções, porque essa é a minha opção mais em conta e essa é a minha opção mais premium. É a opção que eu tenho que o valor é mais alto, que o meu preço de venda é mais alto, tá? Eu trago essas duas opções para o cliente. E eu consigo trabalhar com pronta entrega desses dois modelos de bolo. Como que eu faço para trabalhar com pronta entrega desses dois modelos de bolo? Vou ter a base da massa e a base da cobertura congelada. O cliente pediu, eu descongelo no micro-ondas e finalizo na hora. Porque para você finalizar um bolo como esse, é cerca de, no máximo, estourando 15 minutos. Não passa disso. Então, desde o início dá para você trabalhar com pronta entrega e dá para você trabalhar sem ter perdas. Ah, Val, mas como é que eu faço para congelar? Como que funciona tudo isso? Dentro do curso a gente tem uma aula especial só para falar sobre armazenamento, congelamento e validade. Então, desde o começo você pode ter essa pronta entrega. Até porque quem quer um bolo caseiro, a pessoa, ela não vai ficar se planejando muito. Se não for um bolo para comemoração, se ela deseja um bolo para o cafezinho da tarde, ela vai te mandar uma mensagem e ela já vai querer esse bolo. E aí, se você fala que ela precisa agendar, você perde uma venda. Então, é interessante que você tenha pelo menos 2 sabores para sempre trabalhar a pronta entrega. E aí, meus amores, eu quero saber o que vocês estão achando dessa aula. Deixa eu pegar aqui o meu computador, pôr para cá os meus bolos. E eu quero falar aqui com vocês do checklist, tá? E sobre a aula de amanhã também. Então, a aula de amanhã, a aula de hoje foi para introduzir vocês nesse universo dos bolos caseiros, falar que você consegue montar um negócio de bolos caseiros na cozinha da sua casa, até porque o que você precisa para produzir bolo caseiro, com certeza você tem aí, que são formas, forno, liquidificador, essas coisinhas básicas para você produzir, tá? E amanhã a gente continua, porque amanhã vai ser uma aula muito importante, que é uma aula para explicar para vocês a como conquistar os seus primeiros clientes.
e a receita, claro, do bolo de fubá com goiabada. Quem participou aqui comigo da aula de hoje, eu vou liberar para vocês o PDF, tá? Que é o checklist da especialista em bolos caseiros. Peguem esse PDF, imprimam, tá? Imprimam, não é para deixar só ali no digital, não. Imprime e vem fazendo um tiquezinho para saber se você já tem tudo. Então, o básico de equipamentos e utensílios. O que eu coloquei aqui de básico? Formas, balança, liquidificador, batedeira, fouet, forno, espátula. Eu tenho certeza que a maioria de vocês tem tudo isso em casa. Talvez o investimento inicial vai ser no quê? Vai ser nas formas, tá? Então, talvez o seu investimento inicial seja nas formas. Qual que é o tamanho de forma que eu recomendo para quem está começando? Esse tamanho que é um tamanho intermediário, que tem 18 centímetros de diâmetro aqui na abertura, 8 centímetros de altura e 14 centímetros no fundo. Um bolo feito nessa forma, ó, ele vai render 8 fatias generosas ou 16 fatias de degustação. E por que eu recomendo esse tamanho? Porque se você faz um tamanho muito maior, vai uma quantidade de massa maior e por consequência você aumenta o custo de venda do seu bolo. E aí, se você aumentar o custo do seu bolo, o seu preço vai ser muito alto, você não vai ter um preço competitivo. Quando você faz nesse tamanho, você tem um tamanho ok, que serve bem e que tem um custo bom de produção. E você vai conseguir colocar um preço adequado, que vai ficar bom para você e vai ficar bom para o seu cliente. Então, esse é o tamanho de forma que eu recomendo. E aí, nesse PDF, eu deixei, tá? O tamanho da forma, tá especificado. Então, você vai pegar esse PDF e aí você vai vir ticando o que você tem e o que você não tem. Da parte de rotina de trabalho, é importante que vocês definam o horário, é importante que vocês definam a forma de pagamento dos clientes, se vocês vão trabalhar com pronta entrega, se não vão. Então, eu fiz aqui um checklist bem redondinho para cada categoria que eu considero assim importante para quem está começando, tá? Para se profissionalizar, aí vai vir um pouquinho do tema da aula de hoje, né? Você já tem o nome da sua marca, você já tem uma logo, você já abriu um Instagram, você já precificou, você já criou um cardápio, você vai vir ticando para saber o que você tem e o que você não tem. O que você não tiver, você precisa colocar em prática, porque na hora que você tiver tudo isso daqui redondinho, você está pronta. Você está pronta para ir para o mercado, tá? Pode falar, Van. O PDF vai ser compartilhado dentro do grupo, Vá. Quem Ó, não estiver no grupo tem que entrar. A gente o vai colocar PDF, meus amores, vai ser compartilhado dentro do grupo, tá? Quem não tiver no grupo tem que entrar, tá bom? A gente, o link do grupo você vai deixar aqui no... Vou colocar agora. Ó, a Vanessa tá colocando o link do grupo para quem não tá participando ainda, vai fixar aqui nos comentários. E aí vai ser disponibilizado lá nos grupos para vocês, tá bom? Esse PDF aqui para vocês fazerem esse checklist, ok? E amanhã a gente vai ter essa aula então. E além disso, né, o que eu quero hoje? Qual que é assim a coisa mais importante hoje que eu quero que vocês internalizem? Vocês precisam se posicionar e esse posicionamento depende da sua decisão, da decisão de você se tornar uma especialista no que você deseja atuar do que você deseja atuar dentro da confeitaria. No nosso caso aqui é bolos caseiros. Então, se o seu foco em 2025 é trabalhar com bolos caseiros, assuma esse lugar. Tome essa decisão, porque isso vai fazer toda a diferença para você dar direcionamento para o seu negócio. Para você fazer com que as pessoas te reconheçam nesse lugar e para você criar uma estratégia que realmente traga resultados para vocês. Eu gostaria muito de receber um feedback de vocês sobre essa aula de hoje, tá? E aí, no finalzinho aqui, eu vou fazer um videozinho
vou publicar lá no Instagram. E se você gostou dessa aula de hoje, eu queria que você deixasse um comentário para mim nesse vídeo que eu vou publicar no meu Instagram, porque isso é uma forma de saber se vocês curtiram essa aula, tá? E mais um pedido, né? Que vocês se inscrevam aqui no canal, porque além dessa live, aqui no canal tem vários outros vídeos que eu falo sobre várias coisas de empreender na confeitaria com bolos caseiros, de uma forma leve, criativa, empreendedora, prática, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para quem quer atuar nesse segmento. Então, já se inscreve aqui no canal, assiste os vídeos que já tem. Em breve a gente vai estar com conteúdo novo. No finalzinho agora, a gente já está terminando essa aula. Vai lá no meu Instagram, comenta no vídeo que nós vamos postar, que eu quero saber o seu feedback sobre a aula de hoje. E eu quero saber quem vai participar comigo da aula de amanhã. Conta aqui para mim, por favor. Quero saber quem vai estar comigo amanhã. Amanhã a gente vai fazer o bolo Romeu e Julieta e vamos falar sobre como conquistar os nossos primeiros clientes. Vocês estão preparadas para virar a chave em 2025? Para fazer sucesso? Para chegar com tudo? Então, bora, vamos ficar comigo até o final desse projeto, que no final desse projeto eu te garanto que você vai ter uma visão totalmente diferente do mercado de bolos caseiros e vai saber o que precisa colocar em prática para conquistar grandes resultados na confeitaria com o seu trabalho. Quem vem amanhã? Eu? Todo mundo que está aqui se compromete de vir? Eu espero por vocês e eu espero ter honrado o seu tempo. Entreguei aqui o meu melhor e fiz essa aula com muito carinho para vocês. E amanhã tem mais. Obrigada, gente!